Olá, trainees, meu nome é Eduardo, eu sou um membro bem recente da Struct e hoje eu vou dar uma aula de Next para vocês. Bom, então vamos lá. O que é o Next? Vocês devem ter visto na aula do Paulo que React é uma biblioteca de JavaScript para criação de UIs interativas, User Interfaces. O Next é um framework que usa React para a criação de aplicações web full stack. Isso significa que full stack que ele permite desenvolver tanto o front quanto o back-end da sua aplicação. E por ser um framework, ele provê uma estrutura básica do seu projeto. O Next ele possui algumas funcionalidades interessantes que destacam ele, que é, por exemplo, a forma de roteamento dele, que a gente vai ver um pouco mais à frente, o fato dele ter API Routing também, que eu vou explicar, e algumas formas de renderização específicas que ele traz. Então eu vou explicar um pouquinho melhor agora como é que funciona essas renderizações, antes da gente ver como usar o Next em si. E o que é renderização? Quando você constrói o seu código React, ou escreve a sua página, existe o processo de conversão dele para o HTML, que vai representar a sua UI no browser. Esse é o processo de renderização. Existem algumas formas de renderizar, elas podem diferir no momento que o seu código é renderizado ou onde ele é renderizado. E o Next provê algumas formas para fazer essas renderizações. A gente vai focar em uma delas, mas duas importantes são o Client-Side Rendering, ou renderização do lado do servidor, e o Server-Side Rendering, que é a mais importante para a gente aqui no momento. O Client-Side Rendering, ele funciona de forma que é enviado ao browser um HTML vazio e um arquivo JavaScript. Esse arquivo JavaScript ele é processado no browser mesmo e é responsável por formar o resto do HTML, que é essencialmente a página que você escreveu. Isso tudo é feito do lado do cliente. Já o Server-Side Rendering, ele constrói toda a página direto no servidor, ou seja, onde o seu código está hospedado, e envia o HTML completo ao seu cliente já. Por isso, de maneira geral, ele é mais performático e ele é bom, por exemplo, para páginas estáticas. Ele permite ferramentas de busca a encontrar mais fácil a sua página. Então é nele que a gente vai focar, de maneira geral. Bom, vamos criar um repositório Next aqui e eu vou desenvolvendo os conceitos dele conforme a gente vai criando coisas. Eu vou usar as mesmas configurações que vocês devem ter visto no vídeo Direct do Paulo, ou seja, TypeScript. Não vamos usar ESLint, nem Tailwind, isso aqui vai sim. Isso aqui é um conceito específico do Next, que é a gente não vai usar o App Router. App Router é uma forma de roteamento que foi introduzida recentemente no Next. A partir do Next 13, eles começaram a usar isso, mas a gente vai ficar com o que era feito no Next 12, que é o Pages Router. Então clica não aqui e eu vou explicar mais sobre isso conforme a gente vai avançando aqui no nosso repositório. Bom, como vocês viram no primeiro vídeo de React do Paulo, ele deu uma explicada sobre esses arquivos de configuração aqui que já vem por padrão no Next. Então eu vou focar mais na pasta Source, que é onde vão os nossos códigos de fato. Vamos antes de tudo rodar isso aqui, usando npm run dev, só para dar uma olhada em como é que está o site.
Ok, então esse é o site padrão que vem com o projeto. Eu vou dar uma modificada nele só apagando coisas que a gente não precisa. Por exemplo, nessa pasta public eu não quero nenhum desses SVG e o ícone. Então eu vou deletar. Aqui em source a gente tem duas subpastas. Eu vou explicar elas depois. Mas por enquanto eu vou só apagar as coisas que tem aqui. Ok, isso aqui foi só eu modificando a homepage. Eu vou alterar também esse document aqui, só mudar a linguagem de inglês para português. Ok, agora que eu mudei as coisas que eu queria, eu vou explicar um conceito extremamente importante sobre o Next, que é a forma que ele usa para roteamento. O que é roteamento? O que são as rotas que a gente vai criando? As rotas são essencialmente as URLs que aparecem aqui conforme você vai navegando pelas páginas de um site. Então, por exemplo, se eu vier aqui e acessar Showcase, você pode ver que a URL mudou, porque ele foi para a rota que está mapeada para isso. Ou seja, essa página aqui é essa rota na aplicação. E como é que o Next implementa essas rotas? Como é que a gente pode fazer isso na nossa aplicação? Como eu tinha dito, a gente vai usar um negócio chamado Pages Router. Se você vier na documentação oficial e pesquisar por router ou algo assim, vai aparecer a opção App Router, que não é o que a gente quer utilizar, mas tem o Pages Router também. Conforme você vai navegando aqui, você vai ver esse ícone aqui do lado. Sempre deixe ele em Pages Router para não confundir, tá? Então, como é que o Next ele aborda o roteamento? Ele aborda de uma maneira bem intuitiva, que é na nossa aplicação, como vocês puderam ver, dentro de Source tem essa pasta Pages. Todo arquivo que for criado aqui dentro vai ser uma rota. Existem algumas especificações para criar a rota que eu vou explicando. Mas é aqui que a gente vai criar as nossas páginas e por isso as rotas. Por exemplo, o que está rodando lá agora é só o nome do site, no caso localhost, que é essa página aqui, index, que eu alterei agora. Esse index ele é um arquivo especial. Dentro de uma rota, ou seja, dentro de pages aqui, quando você cria um arquivo chamado index, ele mapeia a rota para o nome da raiz da pasta em que ele está. Então, no caso, o index, esse index especificamente, ele já está na raiz que é pages, está no nível mais alto, então ele é mapeado simplesmente para o nome do site. Agora, se eu criar uma nova pasta, eu vou estar criando uma nova rota. Então, deixa eu criar essa pasta Pokémon. E se eu criar um arquivo aqui dentro chamado index, deixa eu retornar qualquer coisa aqui. Beleza. Como eu disse, essa pasta, esse arquivo index é um nome especial, então ele vai mapear essa rota para Pokémon, o nome da pasta, a raiz de onde ele está. Ou seja, se eu vier aqui no navegador e colocar Pokémon, o nome da nossa pasta, ele vai ir para o que eu criei lá. Eu posso criar outros arquivos também, por exemplo, dentro de Pokémon aqui eu posso criar Home, por exemplo. Home TSX. E eu vou retornar qualquer coisa também. Ok, agora isso vai ser mapeado para onde? Ele não está chamado de index, ele tem um nome que não é um nome especial. Então,
a URL dele não vai ser mapeada para a raiz da pasta que ele está, vai ser mapeada para o próprio nome do arquivo dentro da pasta. Ou seja, a URL ele está dentro da pasta Pokémon, então é Pokémon/home. E está aqui o nosso arquivo. Isso funciona também se eu escrever o nome da pasta como um arquivo. Por exemplo, dentro de Pokémon eu criar um arquivo chamado Pokémon. Como esse não é um nome especial, como o index, ele vai ser mapeado para pasta Pokémon/arquivo Pokémon. Então a URL é Pokémon/Pokémon. Então tem que ficar atento aos nomes dos arquivos que você vai criar para não ter esse tipo de coisa nas rotas. Agora aqui um arquivo padrão que veio com o Next no nosso repositório é esse app. O que é o app? O app ele é basicamente o arquivo que carrega todas as suas rotas. Então basicamente esse componente app ele envolve toda a sua aplicação. Isso significa que ele é um bom lugar para você colocar algum componente que vai persistir durante todo o seu website. Por exemplo, uma navbar. Se eu criar aqui dentro de Pages um arquivo que eu não vou usar como rota, eu vou usar só para criar algumas coisas, alguns componentes. Vou chamar de components. E criar uma navbar. Eu vou copiar um código que eu já tinha preparado aqui. Só para deixar de exemplo mesmo. Eu estou tirando os estilos, mas depois eu vou voltar neles. Beleza. Então eu criei um componente, uma navbar, e eu quero que ele apareça durante o site inteiro. Então eu posso usar o app, que envolve o meu site inteiro, e colocar ele aqui. Então vamos arrumar isso aqui. Antes das páginas eu vou colocar a navbar. Tenho que importar ela. E ele está dando problema porque, como vocês devem ter visto em React, os nossos arquivos React, eles retornam uma marcação só, né? E aqui tem duas, então vamos arrumar isso. Pronto. Agora, se eu navegar até alguma página, a navbar deve estar aparecendo lá porque ela está no componente que envolve o site inteiro. Está aqui a minha navbar, sem estilo nenhum, mas só para exemplificar. Também por padrão aqui no nosso repositório, além de Pages veio essa pasta Styles. Aqui dentro a gente vai colocar os nossos arquivos CSS que a gente quer para cada componente ou cada página que a gente fizer. Por padrão vem o Global, que ele dita o estilo do app inteiro, e o Home, que está sendo usado só na nossa página inicial, nesse componente Home aqui. No caso eu não estou usando ele, mas eu vou criar outro arquivo para estilizar a minha navbar. Então, para eu criar um arquivo CSS para estilizar, eu vou chamar ele então de navbar, o nome do meu componente da navbar, .module.css. E eu vou pegar um código que eu já tenho preparado aqui, bem simples, só para estilizar mesmo. E como é que eu uso isso na minha navbar? Bom, eu tenho que importar o estilo. Importar ele de styles / o nome do meu arquivo. E para usar, eu simplesmente coloco ele aqui como class name, abre e fecha colchete, styles. E o que eu defini dentro do meu CSS? Só um .nav. Então é isso que a gente pode usar aqui, .nav. Agora esses estilos estão sendo aplicados nessa seção aqui, nessa marcação. Ok, vamos ver se funcionou. Antes estava desse jeito,
E agora funcionou. Tá aqui. Eu vou mudar também, aplicar o estilo da homepage que eu tinha tirado aqui, né? Vamos botar no main. Class name. O que a gente tem no... aqui. Tem um monte de coisa que eu tirei também. Sobrou só main, então eu vou usar só main. Então styles.main. E o estilo foi aplicado aqui na nossa página inicial. Agora que a gente deu uma olhada na estrutura geral do nosso projeto, vamos falar como que a gente pode navegar de uma página para outra. Porque da maneira que eu mostrei para vocês, eu estava escrevendo diretamente aqui para onde eu criei a rota, né? Então /Pokémon eu ia para a página que eu criei. Só que não é essa forma que a gente quer usar. A gente não quer que o usuário escreva a rota aqui o tempo todo. Então, existem algumas formas de fazer isso. Eu vou mostrar duas aqui para vocês, sendo que a principal delas é usando um componente do Next chamado link. Então, por exemplo, se a partir da minha página principal eu quisesse navegar até a rota, eu vou renomear esse arquivo aqui para index, só para a rota ficar correta. Pronto, agora no meu site é só /Pokémon e ele acessa. Então, se eu quisesse navegar da minha página inicial para essa rota, a gente pode usar um componente chamado link. Você importa ele. E esse componente, ele possui um parâmetro obrigatório, o href, que é justamente a rota para onde você quer que ele leve. No meu caso é /Pokémon. Pronto. Salvando isso, o que aparece lá no meu site, então agora, na minha página principal, tem esse botão aqui. Tá sem estilo nenhum, mas ele é um botão. Se eu clicar nele, como vocês podem ver no canto inferior esquerdo da tela, ele leva para a rota que eu defini ali no href dele. Então /Pokémon. Se eu clicar, eu navego para lá. Só errei o nome ali, né? /Pokémon. Pronto. Então se eu clicar aqui, eu navego para /Pokémon. Esse href do link, ele não precisa necessariamente ser uma string. Você pode passar um objeto para cá. Só que por enquanto a gente não vai usar isso não vai usar objeto como parâmetro aqui. Mais para frente eu vou mostrar como isso pode ser útil. Por enquanto a gente fica só na string mesmo, que é diretamente a rota para onde a gente quer navegar. A outra forma de navegar pelas rotas é usando uma função do Next chamada useRouter. Essa função ela acessa diretamente o objeto router do Next e ela possui algumas funções que podem ser úteis. Você pode acessar algumas propriedades do objeto router e algumas funções aqui, por exemplo, push, que funciona como o botão de ir para frente do navegador. Você tem também o back, que é o botão de voltar à página, tem o botão de reload, mas a gente não vai usar muito esse objeto. Ele é útil quando o link não é o suficiente, mas normalmente, para a maioria dos casos, a gente vai conseguir usar o link para navegar entre as rotas. Agora, outro conceito muito importante sobre rotas é rotas dinâmicas. Então, suponha que na sua base de dados você tenha a tabela de produtos do seu site. Cada produto tem um ID específico. Como que você consegue criar páginas para cada produto individualmente baseado no ID? Você não quer criar vários arquivos, um para cada ID. Isso é inviável. Então a gente pode usar o que a gente chama de rotas dinâmicas. Como é que escreve elas? Bom, eu vou criar aqui dentro da minha pasta Pokémon um novo arquivo que começa com colchetes. Colchetes ID
fecha colchetes.tsx. Quando você escreve um arquivo com colchetes, ele é interpretado como uma rota dinâmica. Significa que algum parâmetro vai ser passado aqui e vai substituir esses colchetes. Então, se eu navegar até a rota /Pokémon /colchetes id, não vai dar em nada. Mas se eu tivesse montado minha base de dados aqui, escrevesse o código de forma que passasse a id como parâmetro para isso aqui, a gente ia poder navegar até a rota Pokémon algum número, que é o id. Então, como exemplo aqui para essa página que eu acabei de criar, vou usar o que está na própria documentação do Next, que é esse exemplo aqui. Esse exemplo ele usa aquela função que eu acabei de mencionar, que é o useRouter, para acessar o objeto router, e usar a função query para acessar o parâmetro. No caso, o parâmetro não é slug, a minha página é o id, que eu quero passar. E beleza, dessa forma, eu posso navegar até a rota /Pokémon algum número, supondo que esse id é um inteiro. Então vamos ver se isso funciona. Eu vou na minha página inicial, e aqui no link, ao invés de navegar só para /Pokémon, eu vou navegar para /Pokémon algum id, por exemplo, 6. De acordo com a função que eu defini aqui, ele tem que mostrar post, eu vou mudar isso para Pokémon, e o número da rota, que no caso é 6. Então vamos ver se isso funciona. Se eu clicar para cá, como vocês podem ver no canto inferior esquerdo, está tentando ir para a rota Pokémon /6 e deu certo. Pokémon 6. Se eu mudar para Pokémon /42, tentar navegar de novo para ela, está aqui, Pokémon 42. Então, rotas dinâmicas são úteis para você acessar parâmetros variáveis na sua base de dados, como o exemplo que eu dei, o ID da sua lista de produtos. Bom, agora eu vou pegar essa discussão toda que a gente teve sobre renderização, rotas e estrutura do Next e fazer um exemplo um pouco mais bem trabalhado. Eu vou usar alguns dados que já existem aqui, que é o motivo pelo qual eu chamei esse repositório de Pokémon. Esses dados são de alguns Pokémons. Eu vou criar uma pequena Pokédex aqui, utilizando tudo que eu mostrei para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar esse ID. Eu vou apagar esse index aqui. Beleza. O que eu quero nesse ID? Bom, esse ID vai ser uma página para cada Pokémon, né? Baseado no ID deles. Então, o que eu vou fazer aqui? De acordo com isso aqui que eu mostrei, aquela rota. Então, por exemplo, o Pokémon 45, ele tem esses tipos de dados aqui. Como a gente está usando TypeScript, eu preciso definir um tipo, já que isso aqui vão ser props para a função que vai recuperar esses dados. Então, como é que eu faço isso? Defino um tipo, que eu vou chamar de info. E o que tem de acordo com isso aqui? Nome, tipo, que é uma lista, status, que também é uma lista, e uma imagem. Então vamos escrever isso lá. Name é uma string, type é uma lista, status é uma lista, só que nessa lista de status tem, diferente dessa aqui que são só dados jogados, é uma lista que tem outros dados, né? Por exemplo, 0 tem algumas coisas, 1 tem outras coisas, então vamos definir isso dessa forma. Tem dados aqui dentro da lista, que é um name, que é uma string, e um valor, que é um number. Beleza. Além disso, tem uma imagem, que é uma URL, né? Então uma string. Ok. Agora, eu quero recuperar aqueles dados. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou usar server-side rendering. E como eu tinha dito, para fazer server-side rendering, a gente tem que exportar uma função chamada getServerSideProps. Agora,
o Next vai entender isso como que essa função que recupera os dados tem que ser renderizada no servidor. E de novo, como a gente está usando TypeScript, eu tenho que definir um tipo para ela. Felizmente o Next tem um tipo embutido, que é com G maiúsculo get server side props. Tem que importar ele. Beleza. E tem mais notação aqui para botar nesse tipo. Abre e fecha esses símbolos aqui, bota colchetes dentro. E qual é o tipo que eu quero que isso tenha? Bom, eu vou retornar um Pokémon que tem tipo info. Beleza. Agora isso é uma função. O que eu vou passar para ela? Função assíncrona. Vai ter um context. Ok. O que eu vou escrever aqui dentro? Bom, eu vou definir uma constante. Ela é um objeto. Eu vou chamar de id, porque essa é uma rota dinâmica. Então esse é o segmento dinâmico, é o que a gente chama esse parâmetro que está em colchetes aqui, segmento dinâmico. Eu quero pegar ele. E como é que eu pego? Bom, da função getServerSideProps, eu posso acessar esse context aqui para pegar o segmento dinâmico diretamente. Então seria context.query. Isso vai acessar o segmento e a gente está armazenando ele aqui. Beleza. Agora, eu vou armazenar uma resposta à chamada da API. Como é que eu faço uma chamada a essa base aqui? Essa base de dados. Bom, vai ser uma chamada assíncrona, então await. Eu vou usar a função fetch para pegar os dados diretamente. E o que eu vou botar aqui dentro? Eu posso botar o link. Então, desse jeito. Só que entre aspas. Só que, da maneira que está aqui, a gente está acessando só as informações do Pokémon 45. Não é o que eu quero. Eu quero de cada ID específico de Pokémon, ou seja, de todos. Então, o que eu posso escrever aqui dentro? Bom, eu quero acessar o segmento dinâmico, né? Conforme eu passo o parâmetro aqui da página, por exemplo, eu quero acessar Pokémon 42. Eu quero que esse 42 venha parar aqui no fetch para eu acessar as informações do Pokémon 42 daqui. Como que eu faço isso? Tenho que passar alguma maneira de escrever esse ID que eu recuperei aqui em cima. Como é que faz isso? Eu vou usar crase, 2 crases, acho que esse é o nome do acento. O acento para a esquerda. Vou escrever o mesmo link. Só que, como vocês podem ver nessa parte aqui, a crase permite você escrever segmento de código dentro da string. Qual é o código que eu quero? A gente inicia com um cifrão, abre e fecha colchete, e eu vou botar o ID, justamente a rota dinâmica. Dessa forma eu acesso o link com algum número que eu vou pegar, passar de alguma forma para cá. Então beleza. Isso a gente está recuperando dados da API. Agora eu vou pegar essa resposta também assíncrona, res, e passar como um arquivo no formato JSON. Ok. Feito tudo isso, o que eu quero retornar do meu getServerSideProps? Eu vou retornar props, que eu vou passar para a minha página em si. Qual é o tipo? Quais são os dados que ele retorna? Pokémon, que eu recuperei aqui em cima, no formato JSON. Pronto, minha função de recuperar dados está feita, agora vamos construir a página em si. Como é que vai funcionar isso? Bom, eu tenho que exportar uma função default. Então, export default function. Eu vou chamar ela de details. E o que eu vou passar para ela? Justamente os props que eu peguei aqui do getServerSideProps, né? Como é que eu escrevo isso? Bom, são dados que são Pokémon. Qual é o tipo? De novo, o next, já que a gente está usando TypeScript, tem que passar os tipos dessa função. E o next, ele tem uma forma embutida de fazer isso. Como é que é? Se chama infer getServerSideProps, você importa também. E aí tem mais sintaxe, abre e fecha isso. E qual é o tipo? Bom, a gente escreve type of. E
qual é o tipo que a gente quer pegar? É o tipo de getServerSideProps, nossa função ali em cima. Ok, esse é o tipo da nossa função agora. Agora vamos terminar de escrever ela. O que eu vou retornar daqui? Bom, algumas coisas, então eu vou abrir e fechar parênteses. Primeiro, para envolver tudo, eu vou tirar uma div. De que forma que eu quero mostrar essas informações aqui, né? Eu vou botar um head, um título para a página. O que ele tem que ter? Ele tem que ter um title. Eu vou botar... O que eu posso passar para cá? Assim, tem que importar o head. Head do Next. Ok, importado. O que eu vou passar para cá? Eu posso passar qualquer coisa, mas eu quero usar o nome do Pokémon que a gente está pegando aqui como título. Como que faz? Eu vou passar um objeto. O tipo disso aqui que eu estou passando é justamente info, então eu consigo acessar essas coisas aqui. Eu vou acessar name, então é Pokémon, o parâmetro da minha página, ponto, o que ele tem essas coisas, porque ele é do tipo info, ponto name, é o que eu quero aqui. Pronto. Agora algumas outras coisas que eu quero. Vou botar um H1, eu vou passar Pokémon.name também, uma div. Agora eu vou acessar a imagem. Então, img. A imagem tem algumas coisas, por exemplo, alt, que é qual nome que eu quero que essa imagem tenha, o que eu quero que apareça caso ela não carregue. Eu posso passar também um desses parâmetros aqui dos nossos props. Então eu vou passar Pokémon.name também. Se a imagem não carregar, vai mostrar só o nome do Pokémon. Tem que botar source também. Source, de novo, agora vai ser a imagem do nosso tipo, de fato. Como é que eu acesso essa imagem? Eu vou pegar de outro link também, que eu tenho aqui. Então, crase, tá aqui. Vou acessar esse link, que é onde tem as imagens, e botar o parâmetro Pokémon Image, daqui. Beleza, posso fechar isso aqui, barra fecha. Agora eu vou botar uma outra div. E o que vai ter aqui? As informações do Pokémon em si, né? Eu vou pegar um código que eu já tenho pronto aqui e vou explicando conforme... Vou explicando o que ele faz. Beleza. O que tem nesse código aqui? Bom, eu estou passando aqui no H2. Ignora esse class name por enquanto. O Pokémon name de novo. Só que logo depois dele, dentro dessa div aqui, eu estou passando o tipo do Pokémon e uma função .joy, que é só para caso ele tenha mais de um tipo, ele apareça tipo, vírgula, o outro tipo. Aí eu estou criando uma tabela que vai mostrar os status do Pokémon, né? Então essa é a sintaxe de tabela no HTML. Aí Pokémon.stats, que é da nossa info aqui. Stats tem algumas coisas, né? Então vamos mapear essas coisas na nossa tabela. Então stats.map, o nome e o valor, que é o que tem ali em cima, nome e valor, para algumas linhas da tabela. Então uma linha para nome, outra linha, deixa eu tirar esse estilo vazio, nome e valor. Beleza. Agora, por que tem esses styles aqui, né? Eu quero que isso fique formatado bonitinho, então aqui em styles eu vou criar um arquivo. Ele vai se chamar o nome dessa página aqui, né? Então, details.module.css. E eu vou, de novo, colar um código que eu já tenho, que eu preparei antes. Beleza. Eu vou passar isso aqui para cada componente, cada marcação ali da minha página. Então, vamos primeiro importar. E onde é que a gente vai usar essas coisas? Bom, aqui eu tenho um para H1, então vamos usar no H1. É aqui. Class name styles
styles.h1. Aqui é styles. Ok. Eu tenho para primeira div, então depois do h1, essa div aqui. Class name style.div1. Eu tenho um para imagem também. Deixa eu pegar aqui. Styles.image. Tenho para a segunda div. Então, div2. E tem para o próximo h2. Seria aqui, que já está, né? Styles.h2. Beleza. Então, com isso, se a gente tentar acessar a rota /Pokémon algum ID, ele deve mostrar as informações que a gente recuperou desse link aqui. Vamos ver se funciona. Aqui no meu site, eu vou recarregar ele. Beleza? Se eu tentar acessar, então, usando esse link aqui que já está mesmo, /Pokémon /42, ele deve acessar o Pokémon 42. Vamos ver se vai. Foi. Eu peguei a imagem, tem o nome dele, o tipo, tudo isso veio daqui. Então, o Pokémon 42 na base é Golbat, que é ele mesmo. Então está funcionando. Agora, como é que eu posso acessar isso de uma maneira melhor dentro do meu próprio site? Bom, eu vou transformar a minha página inicial, que é essa página aqui, em uma lista de Pokémons, onde cada Pokémon vai funcionar como um link para a página com as informações dele, que nem esse aqui. Como é que eu faço isso lá no meu código, então? De novo, eu vou usar o server-side rendering. Então, antes disso aqui, a gente tem que usar a função getServerSideProps. Beleza? E ela vai funcionar de maneira similar, então eu vou passar async um contexto, context, e o que vai ter aqui dentro? De maneira bem semelhante, const, eu vou pegar uma resposta assíncrona usando fetch, só que o link vai ser diferente. Eu vou usar não um link com uma seção dinâmica, vai ser um link normal mesmo, esse link. E o que tem nesse link? Vamos dar uma olhada nele. Ele tem essas informações, basicamente é todos os Pokémons. Tem o número dele e as informações, que é um ID, um nome e uma imagem. Então vamos usar essas informações. Como eu tinha dito antes, se a gente vai usar essas informações, a gente tem que definir um tipo. Antes disso, deixa eu terminar a função getServerSide. Então, eu vou pegar isso, assíncrono, a resposta, botar como JSON, ok? E o que eu vou retornar? Vão ser props. Vai ser, eu vou chamar de Pokémon. E beleza. Qual é o tipo que eu quero? De acordo com aquelas informações, então seria type, eu vou chamar de Poké. E o que ele tinha? Ele tinha um ID, que era um número, um nome, que é uma string, e uma imagem, né? Então image, string. Beleza. Esse é o tipo que eu quero. E eu vou passar isso como retorno aqui do getServerSideProps. Como é que eu faço isso? Eu vou usar essa sintaxe aqui, satisfies. E o que ele tem que satisfazer? Que tipo? Aquele tipo embutido que eu mencionei antes. getServerSideProps, que a gente tem que importar. Abre e fecha isso, colchetes. E o que é que tem que ter aqui dentro? Qual é o tipo de em si? Pokémon, que é o que eu vou retornar, do tipo Poké, que eu defini ali em cima. Ótimo. A gente não está usando o context, mas não tem problema deixar ele aqui. Agora, eu vou construir a minha página de maneira similar que eu construí aqui, só que para passar uma lista com
todos esses pokémons daqui. Como é que eu posso fazer isso? Bom, deixa eu apagar tudo isso. Eu vou pegar a função que eu já tenho pronta aqui também, da página, e vou explicar. Eu estou passando uma div completa. Ah, sim. Antes de tudo mais, eu tenho que passar os props para a página, né? Então, quais são os props? É um objeto Pokémon. E, usando a mesma sintaxe que eu usei antes, eu vou inferir o tipo de getServerSideProps. Então, aqui, type of a função getServerSide. Beleza. E o que está acontecendo aqui? Estou passando uma div para envolver tudo. Estou passando um título. Esse é o título. Um H1. E eu estou pegando os estilos aqui diretamente do que a gente já tinha antes, né? Home. Só que eu vou modificar o home de novo com estilos que eu já tinha para ficar mais organizado. Então eu vou estilizar um H1, um main e uma imagem. Beleza. Então tá aqui. Já está importado, styles home. Estou passando aqui para H1. Eu vou mudar isso para trainee. Beleza. Tem a main estilizada também. E o que eu estou passando para main, que é o conteúdo de fato da minha página? Estou passando o objeto Pokémon e eu vou mapear cada um desses Pokémons que estão aqui no nosso arquivo, de onde a gente está pegando os dados. Vou mapear eles para links. Então cada Pokémon vai vir como um link. E para onde esses links levam? Bom, dentro dos parâmetros, ou das propriedades do tipo que eu defini, tem um ID. Esse ID é justamente o ID que pode levar para essas páginas aqui, das rotas dinâmicas. Então, dentro do link aqui, eu vou passar um href, um objeto. Como eu tinha dito antes, é assim que a gente pode usar o objeto, dentro do link. Vai ser a crase aqui, para poder escrever código dentro do link. Vai ser para a rota Pokémon. E eu quero ir para algum ID específico. Qual ID? Bom, o ID do Pokémon que está sendo mapeado aqui. Então passo Pokémon.id. Além disso, eu boto o nome dele e o número, ID de novo. E a imagem que a gente tem aqui também no nosso tipo, né? Bom, isso deve deixar o nosso site listando, mapeando todos os Pokémons daquele arquivo, de onde eu estou pegando. Vamos salvar. Eu vou só resetar isso aqui, só para confirmar que vai funcionar. Então, vou fechar o localhost. Beleza, vamos rodar. Ver se está funcionando. Ok, se eu abrir então... Lembrando que eu estou usando SSR, então ele está renderizando tudo no server. Acreditem, isso foi mais performático do que se eu pedisse para ele renderizar aqui do lado do cliente. E está dando certo. A nossa página inicial tem a navbar que eu tinha deixado lá. E da maneira que eu estilizei a página inicial, está aqui mapeando todos os Pokémons daquela base. É muita coisa, por isso o site ainda está carregando tudo aqui. E quando eu passo o mouse em cima, vocês podem ver ali no canto inferior esquerdo, eles são links. Porque essa foi a forma que eu mapeei, né? Mapeei cada um deles para um link que leva para a rota /Pokémon/ o ID deles. Vamos ver se o link está funcionando. Então eu vou pegar você. Se eu clicar, ele vai tentar navegar para a rota e funcionou. A rota da mesma forma que eu utilizei, a navbar ainda está aqui. E está aqui as informações do Pokémon na rota Pokémon /65. Eu não implementei um botão aqui para voltar, então eu poderia só clicar aqui. Mas vamos botar isso rapidinho aqui então. No meu /id eu posso botar... Deixa eu ver... Bem aqui. Logo antes dessa div acabar, eu vou botar um link. Porque eu quero navegar de volta para a página inicial. Então href. A página inicial é só barra. Voltar. Vamos ver se isso funciona. Tá aqui, botãozinho voltar. Se eu voltar, ele volta para a página inicial. Se eu clicar em outro Pokémon, beleza. Tá funcionando tudo direitinho. Então, esse projetinho foi meio que um compilado para mostrar tudo que eu
expliquei para vocês aqui, que é rota, server-side rendering. Mostrei um pouco de TypeScript também, quando eu escrevi as funções, né, que tem toda essa sintaxe aqui, eu definindo tipos e tudo mais. Bom, para finalizar então aqui a parte de Next, eu vou explicar para vocês uma coisa muito interessante que o Next traz, que são as API Routes. Talvez vocês saibam que uma prática comum no desenvolvimento full stack é você manter o back-end separado do front-end em aplicações diferentes. Mas o Next, ele incorpora os dois no mesmo repositório. Então talvez vocês tenham percebido, mas aqui no nosso repositório, dentro de Pages, existe a pasta API. Essa pasta, ela possui rotas de API, as API Routes, que são basicamente onde você pode incorporar código de back-end junto aqui da sua estrutura de front-end. As rotas API, como vocês devem perceber aqui, os arquivos não terminam com TSX porque elas não vão retornar uma marcação, um componente. Elas só servem para você fazer um request e obter uma resposta. Bom, as rotas de API são um bom lugar para você fazer requests de métodos HTTP, como o método GET, o método DELETE, que vocês já devem ter visto em aulas anteriores, e mandar respostas como códigos HTTP, como por exemplo esse aqui. A resposta é o status 200 e ele retorna um nome só. Esse é o exemplo padrão que vem, mas por exemplo, deixa eu colocar um código aqui que eu já tinha pronto. Esse código aqui, ele não faz sentido agora para vocês porque eu estou usando esse Prisma. Eu vou explicar melhor como que API Routes funcionam quando a gente tiver a nossa base de dados feita no Prisma, nas próximas aulas. Mas basicamente o que você pode fazer com elas é analisar métodos por meio desse request, que é um dos parâmetros obrigatórios para quando você cria uma função dentro de uma rota API. O nome aqui tanto faz, mas eles precisam desses parâmetros. E observando um método que é passado para cá, quando você chama ela em algum lugar no seu front-end, você pode verificar se é o método GET, algum daqueles métodos HTTPs que eu mencionei, e fazer alguma coisa na sua base de dados. Por exemplo, nesse exemplo que eu mostrei aqui, se o método for o GET, então eu quero recuperar da nossa base de dados vários usuários. Isso aqui é a sintaxe do Prisma, e a gente vai ver mais para frente. E a gente vai retornar esses usuários além de uma resposta HTTP. Então isso vai ficar claro mais à frente, nas próximas aulas, mas é interessante saber que o Next ele traz essa opção de incorporar back-end e front-end. Fazendo isso aqui, você pode recuperar dados diretamente da sua API, e isso tudo é renderizado no server também, é server render.